Vamos falar sobre a política da Paraíba agora com Arimatea Souza. Ari? Olá, Anchieta, boa noite para você, boa noite igualmente para o telespectador que nos acompanha no Itararé Notícias. Leonardo Gadelha está concluindo sua primeira semana de retorno à Câmara Federal. Ele que vai substituir ao longo dos próximos 4 meses o titular do mandato, Rui Carneiro, do PSDB. Leonardo Gadelha já elegeu as prioridades que pretende desenvolver e intensificar nessa sua passagem pela Câmara Federal. Ele detalhou tudo isso para o Itararé Notícias. Vamos conferir. Eu tenho consciência de que se trata de uma passagem efêmera, mas eu tenho a vontade de fazer com que seja uma passagem extremamente intensa. Tenho pedido todos os dias a Deus para que Ele me dê discernimento, energia e bons propósitos, para que eu faça dessa uma passagem realmente significativa, porque eu preciso honrar as boas tradições políticas do estado da Paraíba e do meu município, a cidade de Souza. No que diz respeito à postura que eu quero adotar na Câmara dos Deputados, eu acho que, para começo de conversa, todo e qualquer homem público que se preze nesse instante no país deve canalizar a maior parte das suas energias para a mitigação dos efeitos da pandemia de Covid-19. E a gente pode fazer isso em várias frentes. A primeira delas diz respeito à intensificação do processo de imunização. Nós devemos lutar pela chegada de mais vacinas e fazer com que essas vacinas sejam administradas de forma mais célere e mais rápida. Uma segunda frente diz respeito a dotar os nossos equipamentos hospitalares e os nossos profissionais de saúde pública de melhores condições de trabalho. E a terceira e não menos importante frente, o terceiro e não menos importante esforço, diz respeito a tornar mais espesso o colchão de proteção social aos brasileiros mais vulneráveis. Mas eu acho que a gente também precisa olhar para o Brasil pós-pandemia. Eu espero que mais cedo ou mais tarde a gente volte a ter algum tipo de normalidade e aí a gente vai se deparar com velhos, com crônicos problemas, como de um Estado que é pouco eficaz, como de um sistema tributário que é irracível e que é injusto. Então a gente precisa trabalhar pela reforma tributária, a gente precisa trabalhar pela reforma administrativa, mas tanto uma quanto outra precisam ser justas e precisam ser eficazes, precisam produzir resultados que façam diferença no dia a dia da cidadania brasileira. E eu tenho as minhas próprias preocupações. Tenho estudado há algum tempo a necessidade de regulamentação de novas tecnologias, vou apostar muito nisso. É por isso que a minha primeira intervenção legiferante, já nessa segunda-feira, foi no sentido de sugerir a adoção do passaporte verde, uma tecnologia que outros países já estão adotando para que a gente possa ter a normalidade na economia, que as pessoas que provem que já foram vacinadas ou que têm um alto índice de anticorpos possam frequentar livremente cafés, restaurantes, hotéis, companhias aéreas, bares, espetáculos teatrais, campos de futebol, enfim, que a gente possa voltar a fazer a roda da economia girar. Mas existe uma infinidade de outras tecnologias que precisarão de regulamentação e eu quero ter um olhar muito específico, muito agudizado para essas tecnologias. Assim como quero garantir que uma das maiores vocações da Paraíba, que é a geração de energias limpas, de energias alternativas, não seja prejudicada pelo interesse de grandes companhias. A gente sabe que está em curso agora uma queda de braço, um cabo de guerra entre as grandes empresas e os pequenos geradores de energia fotovoltaica, por exemplo, que é uma grande vocação da Paraíba. Quero lutar para que isso continue sendo uma grande vocação e a gente sabe que no princípio, quando essas energias estão nascendo, quando elas estão começando a ser exploradas, elas precisam ter um amparo estatal. E eu quero, dentro da Câmara, ser uma voz em defesa dos pequenos produtores da Paraíba. Há uma gama de trabalhos que precisam ser feitos. Eu espero poder deixar as minhas sementes plantadas. É muito provável que eu não tenha tempo para colhê-las, mas se eu tiver a oportunidade de plantar boas sementes, outros jardineiros vão regar e certamente essas sementes vão render frutos para a sociedade paraibana e brasileira. É nisso que eu me fio e é com essa expectativa que eu quero trabalhar ao longo desses 4 meses. O senador veneziano Vital do Rego assumiu formalmente hoje o comando do Diretório Estadual do MDB. Essa presidência estava vaga desde que há algumas semanas foi a óbito o ex-senador José Targino Maranhão, que por muitos e muitos anos comandou a legenda MDBista aqui na Paraíba. Na solenidade remota, sem a presença de muitos militantes do partido, Veneziano disse que a prioridade é trazer de volta o MDB da Paraíba para o protagonismo que a legenda teve há alguns anos, notadamente na disputa de mandatos majoritários. Para você, boa noite e um bom final de semana.